E para variar as coisas aqui em São Paulo, sempre indo no caminho errado. Pegou a curva errada e entrou no caminho errado. Essa moto entrou no caminho errado. Essa moto entrou debaixo das saias de Ricardo Nunes. Ricardo Nunes é um prefeito que se importa muito com a vida e com a segurança das pessoas. E é por isso que ele gosta de tirar o trabalho delas. Não tem outra explicação. Vejam só, abre aspas aqui, matéria do G1. A proteção à saúde e à vida irá prevalecer, diz o prefeito Ricardo Nunes, sobre suspensão judicial de serviço de moto por aplicativo em São Paulo. Essa matéria é de ontem. Ontem, essa proibição, ela foi decretada por um juiz que diz que não será aplicada a multa diária nem será considerado crime de desobediência caso as empresas sigam oferecendo o serviço. A 99 e a Uber decidiram suspender o serviço temporariamente e disseram que vão recorrer da decisão. O Ricardo Nunes comemorou a decisão do desembargador da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, Eduardo Gouveia, que suspendeu na segunda-feira o serviço de transporte de passageiros. Então eu falei terça, foi segunda-feira, o serviço de transporte de passageiros por motociclistas de aplicativos na capital paulista até o julgamento definitivo da ação. A decisão é de segunda instância e passível de recursos, e o Nunes disse isso que a gente leu agora na matéria, na cabeça. E ele ainda disse à Globo News que a sua expectativa é que o TJ de São Paulo confirme em decisão colegiada, após o voto do grupo de desembargadores, a decisão que foi feita nesta segunda-feira. Foi realizada, né? Foi tomada. As empresas 99 e Uber anunciaram a suspensão do serviço e a decisão de que recorrerão dela para que possam retomá-lo. E ele fala uma coisa que eu gosto de chamar a atenção para vocês. É evidente que, se essa atividade for realizada aqui na cidade, teremos um aumento de acidentes e de mortes, disse o prefeito. Do ponto de vista legal, é claro que a Lei 12.009 não trata de transporte remunerado de passageiros em moto, assim como o Plano Nacional de Mobilidade não o autoriza. Vamos lá. Não é evidente. Não é evidente que aumenta a mortalidade no trânsito. Isso é mentira. Não tem nada autoevidente aqui. O que existe é uma falsa percepção da realidade. A gente levantou os números do Detran do ano passado, 400 mortes por motocicletas, né? 400 mortes de moto. Ok. Onde? Onde, quando, por quê? Tinha garupa em quantas? Tinha álcool em quantos acidentes? Que geraram a morte, tá? O resultado morte. A gente está falando aqui. Em quais locais? Se você não consegue responder essas perguntas para mim, e esses dados existem, então você só está defendendo, meu querido, fazer algum tipo de chantagem com os aplicativos de transportes aqui em São Paulo. Por que nunca foi um problema transporte de delivery de comida, entrega de comida, de mercado, de qualquer coisa? Por que isso nunca foi um tema da sua atenção? Por que a garupa agora, que é uma possibilidade, é uma alternativa para quem quiser trabalhar, para quem quiser faturar alguma coisa, por que isso não pode ser uma alternativa? Ô Nunes, por que você não se preocupa mais com as estradas que estão completamente esburacadas aqui em São Paulo? As ruas, a Marginal, que é um lixo. Por que você não se preocupa em melhorar a qualidade do transporte urbano de quem precisa? Transporte coletivo mesmo. Você está transferindo, Nunes, a responsabilidade que você tem para resolver o transporte público na lomba de algumas empresas de aplicativo de transporte, e você está ainda fazendo um papel tão ridículo que, sem dado nenhum, sem nenhuma estatística, você está criando, né, a ideia de que esse tipo de transporte tem que ser o quê? Vilanizado? As pessoas não podem trabalhar para... Agora eu preciso perguntar para o Nunes, porque ele está preocupado com a minha segurança. Ô Nunes, eu tenho um programa diário que critica constantemente o Supremo Tribunal Federal.
Você está preocupado com a minha segurança? Não. Marco, eu acho melhor você não fazer o programa, porque você pode ser enquadrado pelo Supremo Tribunal Federal. Dona Jandira, eu estou preocupado com o estabelecimento da senhora, então é melhor a senhora fechar. Eu estou tão preocupado com a vida da senhora que é melhor a senhora não trabalhar. A senhora também não... Por que a senhora vai trabalhar? E aí ele vem com mais mentira aqui. Do ponto de vista legal, é claro que a Lei 12.009 não trata de transporte remunerado de passageiros em moto. Irmão, você está sendo burro. Tudo que não é ilícito é permitido para iniciativa privada. Isso é uma questão de princípio. Você não precisa ser um grande jurista para entender isso. Tudo aquilo que não é proibido é permitido. A legislação proíbe. E mesmo se proibido fosse pela lei, que você mesmo admitiu que não é, você fala que ela não trata disso, logo é permitido, mesmo se fosse proibido, seria uma lei inconstitucional. Porque vai contra a livre concorrência, a livre iniciativa, completamente. Qual é o ato ilícito? Onde está a ilicitude? Onde está a imoralidade? Aonde está a necessidade de proibir isso? Se tem tanta gente que se beneficia desse trabalho. Assim, o povo tem que entender, e o povão entende isso, né? O problema são as elites. As elites adoram tentar controlar as pessoas. Vai fazer outra coisa da sua vida, cara. Seu prazer é o quê? Querer controlar as pessoas, impedir as pessoas de trabalharem? Ao invés de você fazer o seu trabalho? Faça, Nunes, o seu trabalho. Não impeça as pessoas de fazerem o trabalho que elas querem. Quer regulamentar? Olha, precisa aqui de alguma coisa com relação à maneira como a empresa vai prestar esse... Ok, tudo bem regulamentar alguma coisa. Proibir. Parece que você está bebendo a mesma água do Alexandre de Moraes, bichão. Lembra que queriam proibir o Uber? E que durante anos a gente ficou discutindo aqui? Qual é o interesse pela proibição do Uber? As corporações, os grupos... Porque tinha um monte de cooperativa de taxista, assim, ó, com o vereador em São Paulo e com o prefeito. E daí ficava naquele... proíbe porque é inseguro. Lembra disso, não? Falavam, um dos argumentos era esse. Não, você está entrando no carro de quem? Do Jack e o Estripador. Todo mundo está suscetível a risco de vida, ao risco de viver. Às vezes tem um Jack Estripador num táxi, às vezes ele está na rua, às vezes ele está no Uber. Mas o Uber, como todas as empresas que seguem normas de segurança, ou 99 táxis, vai falar, olha, eu preciso de ficha criminal, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de um treinamento, eu preciso de um curso. Preciso saber se você tem aptidão e habilidade de conduzir essa moto numa via pública. Vamos colocar limitação de velocidade, o próprio Lucas Pavanato já falou. Já existe isso, das próprias empresas. Regular com o intuito, isso é mais canalha ainda, você falar que quer regular e no final das contas a regulação ser tão sufocante para a iniciativa privada que você está, na verdade, proibindo aquele trabalho, aquele serviço de ser prestado para as pessoas. Então, é uma vergonha isso daqui que acontece no Brasil. O Nunes chegou a se referir aos representantes da 99 como assassinos. Vai cuidar da cidade que você... Você acabou de ganhar uma reeleição, Nunes. Vai fazer o seu trabalho, deixa a gente fazer o nosso. Que tal? Que tal a gente fazer esse combinado? Tô de saco cheio de ver político cara de pau querendo exercer um papel que ele nem sabe qual é. E daí ele faz essa demagogia ridícula de eu vou cuidar de vocês, como proibindo. Proibir é fácil. É fácil proibir.
Depois você vai chamar eles para o quê? Para negociar? Em troca do quê? A única pergunta que vem na minha cabeça é isso. Quer proibir? Entendi. Não tem nenhum motivo para proibir. Você quer o quê? Negociar? Ah, Marco, mas e os acidentes? Puxa os acidentes aí dos 400. Ano passado, que geraram morte. Por quê? Não, ele só quer proibir. Ele não quer se justificar para ninguém. Afinal de contas, os representantes da 99 são assassinos, não é mesmo? A gente tem que se libertar dessa mentalidade controladora, patética. As pessoas que fazem, que vivem para trabalhar, precisam poder fazer isso sem o Estado na lomba delas. Confiscar uma moto hoje, o cara paga 7 pau. Se alguém for para uma blitz, a quantidade de ilegalidades numa blitz hoje é total. Se eles quiserem apreender motos com pessoas na garupa que eles acham que são de aplicativos de transporte. Eles vão pedir para abrir o celular, para você abrir o seu sigilo, sua privacidade. Para o quê? Para mostrar que você está no aplicativo? Então garupeiro não pode, irmão? Você tá proibindo garupa também? É muito difícil você ter que lidar com pessoas más, como o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes. Agora, irrita muito também você ter que lidar com gente medíocre, que está com o poder da caneta na mão e que faz esse papel patético, contraproducente, contra a liberdade de concorrência e de iniciativa aqui no nosso país. Então, prefeito Nunes, você está cancelado, meu amigo. Eu espero que os motoboys se mobilizem, espero que os motociclistas se mobilizem para derrubar essa porcaria que está vindo com a força desse judiciário horroroso. E eu espero viver num país onde a gente saiba de completamente respeitar a livre iniciativa e a livre concorrência. A gente precisa se libertar desse tipo de comportamento vil que acaba, isso acaba viralizando, tá? Isso contamina as pessoas. E a melhor forma é a gente fazer uma grande construção na comunicação. Comunicação e política, pessoal. Comunicação é o quarto poder. Sempre foi. Sempre foi. E a gente não pode subestimar o impacto de um poder como a comunicação no Brasil. A Globo não tem audiência, mas chega em milhões de pessoas todos os dias. E eles fazem pauta única o tempo todo. São deportados? São. Qual o objetivo? Espantalho Trump. Vamos criar o espantalho Trump, vamos levantar a bola do governo Lula e aproveita e faz uma cortina de fumaça para todos os absurdos que o Lula tem feito na economia, e também a gente escanteia todos os arroubos autoritários do Supremo Tribunal Federal. Então, por isso que a gente precisa, como um canal independente, da ajuda de vocês. No desafio, a gente tem um pacote maior, você vai ganhar uma caneca, um copo térmico tipo Stanley, do Fio Diário para vocês, né? Lágrimas de esquerdista. Com muito carinho, a gente dá esse presente pelo apoio de vocês. E no plano anual, é um plano mais fácil para quem puder, né? Custa menos que um pastel de feira. R$19,90 por mês no plano anual. Você consegue ajudar muito mais do que você imagina o nosso canal a continuar fazendo o que a gente faz aqui. De denunciar os crimes do Supremo Tribunal Federal a entrevistas fantásticas com pessoas incríveis que precisam ter voz, que precisam furar a bolha, que precisam chegar em outros brasileiros, em outros concidadãos brasileiros. Então a gente tem esse dever, é a nossa missão, mas sem o apoio de vocês a gente não chega lá. Então quem puder, já assina agora um dos 2 planos, para nós ajuda muito mais do que vocês imaginam, tá, pessoal? E a gente tem esse descontaço aí, 33 para o plano anual, 66 para o desafio. E também dá para baixar o nosso aplicativo na Play Store. Você coloca o celular na tela, tem o QR Code aqui, ou entre em fiodiario.com que você vai ter todo o conteúdo, ou só digita Fio Diário na Play Store para você achar o aplicativo do nosso Fio Diário.
nós vamos persistir, nós vamos conseguir vencer essa batalha. Nós vamos derrubar esse regime. Não importa quanto tempo isso demore, eles não irão vencer. Mas para isso nós precisamos ser fortes. Nós, eu digo, inclui vocês. O povo vai restabelecer a democracia no Brasil. A gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Financie esses meios de comunicação alternativo que estão quebrando a hegemonia da imprensa mainstream. Não existe conteúdo gratuito. Tem alguém pagando pelo conteúdo que você consome. Se está na Rede Globo, quem está pagando é o Lula. E o que a gente tem? A gente tem vocês. Quando você se inscreve, quando você assina financeiramente, tudo isso é um passo importantíssimo para que aquela mensagem chegue a mais e mais pessoas. Hoje, neste momento, o Show da Manhã do Fio Diário é o número 1 da internet brasileira em programas de notícia. Então eu faço um apelo a vocês. Eu imploro isso para vocês. Se inscreva no canal do Fio Diário. Assine o Fio Diário.